Oi, caso você discorde de algo, assista ao vídeo primeiro antes de comentar, por gentileza. Reflexão. Hoje em dia, é possível cumprir o mandamento da entrega dos dízimos conforme escrito na Bíblia? Eu entendo que hoje em dia, mesmo que a pessoa queira de coração cumprir o mandamento da entrega dos dízimos, a pessoa não conseguirá, pois hoje é impossível cumprir esse mandamento conforme escrito na Bíblia. Explico isso mais adiante. Eu não sou contra o ato de, hoje em dia, a pessoa entregar 10% ou outra porcentagem em um local onde a pessoa goste de se reunir. Mas eu entendo que esse ato de hoje em dia de entregar 10% não é o cumprimento do mandamento da entrega dos dízimos, pois esse ato, praticado hoje em dia, é diferente daquilo que está escrito na Bíblia. Há quem entenda que podemos contextualizar, ou seja, fazendo adaptações para os dias de hoje. Mas qual adaptação seria correta? A minha adaptação? A sua adaptação? A adaptação de outra pessoa? Ou nenhuma adaptação? Na Bíblia não diz que devemos fazer adaptações sobre o dízimo. Veja que o mandamento da entrega dos dízimos diz que a cada 3 anos a pessoa deveria deixar os dízimos na própria cidade onde morava, a fim de alimentar os necessitados e a tribo de Levi, ou seja, os levitas legítimos. Devemos considerar que os levitas, segundo a Bíblia, não tinham direito de herança. E também que em Hebreus é dito que o sacerdócio não é mais levítico e que a lei mudou. Pergunta: você conhece alguém de hoje em dia que a cada 3 anos deixa os dízimos na cidade onde mora, a fim de alimentar os necessitados e os levitas legítimos? Devemos considerar que a lei mudou e que o sacerdócio não é mais levítico. E a Bíblia não fala sobre a existência de novos levitas. E com relação aos necessitados, o apóstolo Paulo ensinou a fazer coletas, sem porcentagem específica. Ou seja, é diferente do dízimo, porque o dízimo é porcentagem específica. O apóstolo Paulo fala das coletas dizendo que cada um contribuísse segundo o proposto no coração, pois Deus ama quem dá com alegria. O mandamento da entrega dos dízimos também diz que a pessoa deveria levar os dízimos até o lugar onde Deus havia colocado o seu nome. E esse lugar é Jerusalém. Ou seja, a pessoa deveria levar os dízimos até Jerusalém e depois deveria comer dos dízimos lá em Jerusalém, em uma festividade lá em Jerusalém. O mandamento diz que se a pessoa morasse longe de Jerusalém, então a pessoa deveria vender os dízimos, que eram dízimos de alimentos, animais ou plantas. A pessoa deveria vender os dízimos e pegar o dinheiro, e depois deveria viajar até Jerusalém com esse dinheiro. Quando a pessoa chegasse em Jerusalém, tal pessoa deveria usar esse dinheiro para comprar novamente os alimentos, a fim de entregar os dízimos em alimentos. E depois, em Jerusalém, a pessoa deveria comer desse dízimo em uma festividade. Pergunta: você conhece alguém que hoje em dia viaja até Jerusalém e entrega os dízimos lá em Jerusalém para comer dos dízimos em uma festividade lá em Jerusalém? Veja que em Malaquias 3, verso 10, é dito que a pessoa deveria entregar os dízimos na casa do tesouro. A casa do tesouro era um armazém que ficava no templo de Jerusalém. Pergunta: você conhece alguém que hoje em dia entrega os dízimos na casa do tesouro lá em Jerusalém? Devemos considerar que hoje não existe mais o templo de Jerusalém, não existe mais a casa do tesouro, pois foram destruídos pelo Império Romano. Mas Abraão não entregou os dízimos antes da lei de Moisés? Em Hebreus é dito que Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, mas devemos considerar que na Bíblia não existe nenhuma passagem dizendo que Abraão entregou os dízimos por ser mandamento, ou seja, não faz sentido propor o dízimo de Abraão, o qual não se diz que é mandamento, mas depois relacionar isso com Malaquias 3, verso 10, o qual com certeza é mandamento. Mas Jesus não ensinou a entregar os dízimos? Devemos considerar que Jesus disse aos fariseus que entregassem os dízimos das ervas, pois Jesus ainda vivia debaixo da antiga aliança. O Novo Testamento diz que a nova aliança passou a valer a partir da morte de Cristo.
Considerando algumas passagens do Novo Testamento, entende-se que muitos dos mandamentos que eram da antiga aliança não são mais possíveis nem obrigatórios na nova aliança. Lembrando que outros mandamentos foram reensinados. Veja que em Atos 15 foi decidido que para os gentios, gentil significa não israelita. Ou seja, para os gentios, nada mais seria exigido, mas apenas o necessário: abster-se da comida sacrificada a ídolos, abster-se do sangue da carne estrangulada e abster-se dos pecados sexuais. Em Gálatas 3 é dito que a lei mosaica foi um pedagogo até Cristo. E com a vinda de Cristo, mais precisamente com a morte de Cristo, não estamos mais debaixo do pedagogo, ou seja, não estamos mais debaixo da lei da antiga aliança. Em Hebreus 7 é dito que houve mudança na lei. Entende-se que seja na questão sacerdotal, pois é dito que o sacerdócio não é mais levítico. Ou seja, o sacerdócio não é mais dos levitas. Em Hebreus 8 é dito que a lei mosaica já estava ultrapassada, obsoleta. Mas Jesus disse que não veio destruir a lei mosaica, mas sim veio para completar. Mas como entender isso? Perceba que na antiga aliança, Deus havia dito que faria uma nova aliança. Ou seja, foi o próprio Deus quem faria uma nova aliança. Com isso, entende-se que, existindo uma nova aliança, percebe-se que não pode ser igual à antiga aliança. Ou seja, pelo menos algum elemento mudou. Entende-se que é por isso que em Hebreus é dito que a lei mudou, pois estava ultrapassada, obsoleta. Para mais detalhes sobre a lei de Deus, assista ao meu vídeo Lei de Deus, os Mandamentos. O salário do obreiro. O apóstolo Paulo disse que era a ordem do Senhor que quem prega o evangelho que viva do evangelho, ou seja, a boa mensagem. Pelo contexto geral, entende-se que o apóstolo Paulo estava se referindo ao salário do obreiro, ou seja, o salário do trabalhador, o qual Jesus havia mencionado. Mas o que seria viver do evangelho? Entende-se que signifique um sustento, pois o apóstolo Paulo dá o exemplo do soldado que precisa ser sustentado. Mas como seria esse sustento? Ou seja, como seria esse salário do obreiro? Em Lucas 10 é dito que Jesus havia enviado vários discípulos para várias cidades e disse que nessas cidades, se alguém os recebesse, eles poderiam ficar nessas casas e comer do que lhes fosse oferecido, dizendo que o obreiro é digno de seu salário. Essa passagem mostra que o salário do obreiro, ou seja, o salário desses discípulos enviados, não foi um valor fixo mensal, mas sim significa um sustento, que é oferecido pelas pessoas. É diferente do dízimo, pois não há porcentagem específica. Esses discípulos enviados deviam anunciar a chegada do reino de Deus. As passagens que falam sobre o salário do obreiro são Lucas 10, Mateus 10, 1 Coríntios 9 e 1 Timóteo 5. Mas quem tem o direito de receber o salário do obreiro? Em Lucas 10, em Mateus 10 e em 1 Coríntios 9, o obreiro de que tais passagens falam são os discípulos enviados. Ou seja, são pessoas que são enviadas em uma missão de anunciar o evangelho, isto é, a boa mensagem. Em 1 Timóteo é dito que os homens mais velhos, que no grego é a palavra presbítero. Então, com relação aos homens mais velhos, que lideram bem e que ensinam a palavra, eles têm direito ao salário do obreiro e diz que são dignos de duplo valor. Mas o que seria duplo valor? Seria um valor fixo mensal? A passagem não diz que se trata de um valor fixo mensal. Seria dinheiro, respeito ou outra coisa? A passagem não define isso. Outra pergunta é: esses homens mais velhos, ou seja, os presbíteros em grego, trata-se de homens que foram enviados em missão ou se trata de pessoas fixas em uma cidade? A passagem não define isso. O apóstolo Paulo não aceitou o sustento proveniente dos coríntios, mas aceitou o sustento proveniente de outras igrejas. Caso você queira esse estudo por escrito, acesse o meu site www.adorar.comunidades.net. Muito obrigado.